Olá, olá! Boa noite, boa noite, boa noite! Tudo bem com vocês? Como passar a semana? Mais uma quarta-feira de live com a minha amiga maravilhosa, Natália Fernandes. E mais um assunto bombástico aí, né? Hoje nós estamos trazendo um assunto bem polêmico que é a coragem de dizer não. Como anda a sua coragem de dizer não às coisas, às pessoas? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos só esperar a Natália Fernandes entrar. Vamos lá, minha amiga. Natália Fernandes chegando. E aí a gente já começa, tá ok? Como vocês têm passado? Esfriou muito aqui em São Paulo. Como que está aí o restante do Brasil? Meu povo dos Estados Unidos? Como que andam as coisas por aí? Vamos lá. Natália Fernandes, cadê você, minha amiga? Bora lá? Bora juntas trilhar nossa live linda. A Cita entrando. Bem-vinda, Cita. E agora vem a Natália Fernandes chegando, 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 chegando. Cheguei! E aí, Ei! mocinha? Tudo bem? Tudo bem com Como é que você você? tá, amiga? Como é que estão as coisas Tudo. por aí? Vamos, tá tudo bem. Tá um friozinho danado aqui em São Paulo, né? Como que tá aí? Aqui ficou quente o dia inteiro, mas agora tá esfriando, né? À noite fica clima de deserto, de dia fica super quente, de noite esfria pra caramba. Mas também tá no momento, né? Nós estamos no inverno aí, né? Estávamos vivendo dias de verão, né? Tá na É, hora de fazer um friozinho, tomar um vinho, nossa né? senhora, como? Nem me fala. Curtir, né? E aí, minha amiga, preparada para o assunto bombástico de hoje aí? Ah, espero que Vamos? sim. Espero que sim, é isso mesmo. Espero que sim. Vamos lá, Vamos lá. trazendo hoje um assunto bem interessante aí, que é a coragem de dizer não, não é mesmo? Esse bota Como que bombástica. anda aí? Como aprender a dizer não, Nath? Fala pra gente. Qual Ai, é a sua amiga. visão sobre isto? Olha, essa coisa de dizer não é muito louca, né? Porque, assim, Hum, eu partindo de uma perspectiva feminina, digamos assim, né? Eu não sei como é que foi a tua criação, mas eu vejo, assim, de um ponto de vista de como eu e muitas mulheres foram criadas. Não vou dizer que todas aceitaram isso, que é ótimo, né? hum, Mas eu vejo muito aquela coisa do, então, é feio você falar não. Como assim você diz que não gosta, né? Falta de educação, né? Então a gente, eu cresci muito, né, observando assim, o quanto um não, e também eu via isso em mim, o quanto um não doía em mim e o quanto eu não queria dizer não para as pessoas para elas não se machucarem. Só que isso nossa, vai, né? E aí sentindo na experiência pessoal a gente percebe que começam a grudar na gente as pessoas mais, digamos assim, entre aspas, necessitadas, né? Aquelas sim, pessoas que ficam assim, ai, faz pra mim, me ajuda, socorro, não sei o quê, né? E aí só depois de muito tempo é que eu fui perceber que na verdade, esse ser legal, na verdade, era o maior desperdício de energia que eu estava fazendo comigo, com o meu corpo. Né? Putz, tô sendo legal, né? Ai, olha, precisa tanto, boazinha. coitado, né? Anjo de ação, né? Coitado, precisa tanto. Aí eu só tomava na cabeça, né? Porque era a custa da minha energia, né? Sim, É muito louco isso, né? E o quanto a gente. E aqui no Brasil a gente tem uma coisa muito forte com essa questão do dizer não, né? Eu lembro que eu fui para a Itália em 2014 para estudar italiano, né? E a minha professora de italiano aqui no Brasil, que foi também minha guia lá, Ana, querida, tô com saudade, se você estiver vendo, ai, né? Manda um oi. delícia. Ela
ela disse o seguinte, gente, os italianos, eles falam as coisas muito na cara dura, né? Quando eles não gostam, eles não gostam, eles... Quando eles acham que não tá bom, não tá bom, eles vão falar, né? E eu lembro especialmente de uma aula de culinária que eu tive, que a professora foi muito seca. Não, não tá bom, né? Aí eu fiquei meio assim, Assusta. não tá bom? Como assim? Como assim? Olha como ela tá falando. E a mulher italiana ela é muito direta ao ponto, bem diferente da brasileira, né? A brasileira é toda cheia de mesura. E o brasileiro, né, de modo geral, é muito cheio de mesura De também, né? dedos, né, para tratar. E isso foi uma coisa que essa observação, essa experiência na Itália foi muito interessante para mim, porque eu percebi o quanto a gente tem medo, porque isso é uma forma de medo, né? Medo de estabelecer uma relação honesta com o outro, né? E aí, a partir daí, como é que a gente vai ter uma relação honesta até com a gente, né? Se a Sim, gente não gente, quer desagradar, a gente não quer dizer não. Então, eu achei isso complicado, bem. né? Foi uma experiência muito louca que me marcou muito, sabe? E aí eu comecei a perceber, vixe, né? Ah, meu Deus, onde é Eles são que. bons, né? Eles são bons É, também. foi muito doido. Eu comecei a perceber onde é que. A pensar, né, aqui comigo, pô, mas onde que. Como assim, né? Será que eu não estou desperdiçando alguma coisa? Não só energia, mas tempo também, que eu estou fazendo uma coisa para uma Verdade. pessoa que de repente a pessoa sabe fazer, mas ela É, faz para e você o que ser legal. você, verdade, o que você pensa, assim, como que chegamos a isso, Nath? Como que a cultura brasileira levou? Porque é uma cultura, assim, que como você trouxe essa experiência na Itália, eles têm a cultura de serem sinceros, serem honestos, os americanos, Sim, porque aí, quando é muito honesto, muito sincero, falam que é frios, né? Ah, é muito frio. Mas, na tá. verdade, tem uma sinceridade nessa frieza de falar assim, eu tenho que me importar com aquilo que é o real e é o certo para mim, para depois eu falar que é o certo para você, né? O que você acha que vem aí de diferente? O que o Brasil traz de diferente que chegou nesse momento de nós não conseguirmos falar o não? Nossa, amiga, acho que tem um estudo, dá para fazer um estudo psicológico super profundo, né? Assim, acho que né? Dá para a gente fazer até uma pesquisa de campo, né? Em que áreas você não fala não, né? Mas eu acredito, eu não sei, tem uma coisa da, da consciência do agradar. Eu não lembro quem fala isso, eu não lembro se é Gilberto Freire, se é o Sérgio Buarque de Holanda. Eu sei que foi um desses grandes antropólogos barra historiadores brasileiros, não lembro qual, né? Mas tem um deles que falou, que disse o seguinte: a estrutura da sociedade brasileira é montada ao redor de uma ideia de servidão, de que você tem que agradar um senhor, né? Alguém que tem poder, que você, né? Então você tem que ter todas uma série de mesuras com relação a essa pessoa de poder, né? E aí, nesse sentido, você acaba. Eu acho que isso acabou se contaminando para as relações de um modo geral, né? E eu acho que isso pesa, se bem que é isso que eu vou falar agora, eu acho que é um pouco mais geral, eu acho que já não é tão só no Brasil, né? Eu acho que é um pouco mais geral, que é a questão da condição feminina mesmo, né? A mulher, nossa, você falou não, nossa, mas você foi grossa. Sabe aquela coisa de que você, juro por Deus, não fui grossa, e a pessoa fala, você foi grossa? Ah, tem sempre que ter a donzela recatada do lar e a ser grossa é você não concordar com aquilo que a pessoa esperava que você fizesse, né? Sim, e isso, cara, eu acho que isso cai num assunto muito interessante que, né, que está um tanto aí quanto na ordem do dia, que é a questão do gaslighting, né? Você
as pessoas vão tentando te moldar como elas acham que você tem que ser, né? Você Verdade. não teve a intenção de ser grossa, você não teve a intenção de, né, de colocar energia agressiva na situação, mas as pessoas tentam, elas começam a te programar, e aí a gente pode até falar de um ponto de vista social mais amplo, né? Começa uma Uhum. programação ali para você não sair de um determinado limite, né? Sim. Vão Claro que tem, padronizando, né? exatamente, tem esse lance aí de padronização e tudo mais. Ok, tem essa questão da padronização, mas eu acho também que a gente também tem um desejo tão grande de pertencimento que a gente compra, porque se a gente não quisesse, a gente não compraria. Sim, lógico. Acho que a grande sacada é essa, né? O pertencer, né? A Lu entrando aí. Oi, Oi, Lu, seja Lu, bem-vinda. tudo bom? Então, é o pertencimento realmente, porque você não se sente incluída na sociedade ou no local de trabalho, principalmente no local de trabalho, porque é onde você tem que vestir uma capa, né, de uma pessoa que muitas vezes você não é. Em casa você se sente mais à vontade de ser quem você é, e no serviço, né, no seu emprego, acaba tendo uma capa, porque se você não for daquela forma, você vai magoar, você pode não crescer, você pode ser tida fora da caixinha, da casinha, né? Então, Sim. uma série de consequências também que levam a pessoa a buscar o falar mais sim do que o não, né? E se privar, porque ela acaba não sendo ela, né? Ela deixa de ser ela e acaba entrando, como você falou do gaslight, de ser entrar o abuso psicológico, né? Exato, Porque você exato, acaba se permitindo a isso, né? exatamente. E a gente, por esse desejo de fazer parte de um grupo que é muito grande, né, que é muito próprio do ser humano, a gente, paf, né, a gente abre mão de quem a gente é. E esse abrir mão de quem a gente é, lógico, acontece em muitos níveis, pode ter muitas causas, mas é muito interessante como é muito fácil para o ser humano abrir mão de quem ele é em função do outro, né? Sim. E justamente por conta dessa necessidade de pertencimento. Gente, e a gente vê coisas assim impressionantes, né? Na prática, você deve ter também algum caso assim, né? Na prática de consultório e tudo mais, notar como as pessoas elas às vezes sofrem, carregam umas mochilas pesadas, amiga, Bem isso. que não são delas, e elas perdem a noção do que é delas, do que não é delas, né? Verdade. Gente, né? O sofrimento que isso gera, né? E o abuso que isso gera também, né? Porque é como minha mãe sempre dizia, né? Ah, você fica fazendo tudo para os outros monta mesmo, né? É verdade, tem esse chavão, né? Vão montar em você, né? Mas ao mesmo tempo há uma cobrança, né? E talvez isso a gente traga mesmo dos nossos pais, né? Acho que vem isso dos nossos bisavós, avós. Nós temos uma cultura de pessoas que vieram de outros países, né? São imigrantes realmente, né? Vieram de outro país para cá, eles tiveram que se adequar. Ó, a Tati, linda também. Oi, Tati, que linda você aqui. Bem, Tati. Então, vem uma cultura de você ter que se adequar àquilo que já tem aqui, né? Então, para Uhum. você se adequar, você tem que abrir mão de você, né? De muitas coisas que você gostaria de se colocar, de se impor. E aí vem isso culturalmente, vem com né, trazido pelos nossos antecedentes, aqui, nossos antepassados, e depois a própria cultura vai se acostumando a isto, né? E nós, mulheres, sofremos muito, muito com isto, porque o abuso psicológico, ele vem de uma forma sutil, né? Ele vem de uma forma sutil que a gente vai se achando a errada, se colocando no lugar do imperfeito e tentando o ajuste o tempo inteiro para você estar dentro de algo e quanto que nós somos usados como, né, quantas mulheres podem ser usadas como degraus, inclusive, para subirem em cima dos seus sims.
Porque enquanto você fala sim para aquela pessoa que muitas vezes procrastinou, não fez no momento certo, não aproveitou o momento dela cumprir o trabalho dela e ela utiliza da bondade, vamos dizer assim, do sim, né? E vai por cima, subindo, passando os degraus dela por cima daquela pessoa que parou de fazer o que ela tinha que fazer, deixou de cumprir a sua meta diária, a sua entrega que ela se propõe a fazer, para poder parar e fazer aquilo que o outro, né, no desespero, porque não conseguiu entregar quando tinha que entregar, faz com que ela pare e cumpra o serviço de dois, né? Então, muitas Pois vezes é. a pessoa é tira isso, né? A ser colocada como instrumento de ascensão daqueles que se sentem mais espertos, que deixam as coisas para a última hora, muitas vezes falam assim, ah, não, eu sei que a Nath vai fazer para mim se eu não fizer, né? Se eu não fizer, eu sei que ela sempre faz, ela sempre fala assim, né? Faz, você vira. Sempre. Ah, eu sei que na hora que apertar ela vai fazer, né? E aí a pessoa se adapta, né, a utilizar o serviço dos outros e utilizar desse gaslighting de levar o abuso psicológico adiante, né? Porque uma pessoa vai se permitindo ser a vítima e a outra o abusador. Então vai crescendo em cima disto e ampliando totalmente o fator de não ser você mesma, né? Porque quando a gente traz o sim, que é libertador, que quando a gente começa a conseguir falar os sims, né? Ó, a Lu Silva aí também. Lu, bem-vinda, Oi. Luzinha. Quanto que o sim é libertador, é você ter a sua participação e se colocar, falar, não, agora não é o momento. Se você quiser uma ideia, olha, eu posso te falar. Se você quiser adiantar, é isso, 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 mas agora eu tenho minhas preferências, eu tenho o que entregar, eu tenho o que fazer. E aí você coloca a pessoa no lugar dela, mas aí a pessoa toma um susto, né? Como assim? A É. Nath sempre fez? Como que agora não vai fazer mais, né? Mas quando a gente consegue trazer usar mais o não, né? O não que te liberta de ser usada, de ser, de ter uma facilitação em cima de você, isso aí deixa a gente muito mais libertadora. Você se sente, né, na liberdade de ser você, de você poder colocar o seu plano diário lá do que é mais urgente, do que é o mais importante, e não deixar que as pessoas incluam na sua agenda diária o que é o importante delas, o urgente delas que elas não cumpriram. Então, o não, ele é libertador demais, né, Nath? Sim, e isso e o não também, ele faz parte de uma questão de colocar limite, né? A partir do momento em que a gente começa a se confundir com a imagem de outra pessoa, ou as emoções, os desejos, a vontade, a própria, começa a se confundir com a vontade, o desejo e a emoção de outra pessoa, você vira uma maçaroca, né? Com certeza. É muito comum, uma coisa que tem chegado ultimamente em consultório é o seguinte, não sei se Hum, isso acontece para você também, mas eu tenho visto muito o seguinte, a gente cuida de uma determinada questão, de uma determinada emoção, ou de alguma coisa que estava muito arraigada ali no sistema da pessoa, e aí, é. de repente, a criatura sente um vazio. E ela fala, nossa, eu ouvi tanto isso nas últimas 2 semanas. Eu tô vazia. Que estranho. Vazia por quê? Porque ela tinha espaço ali no HD dela, pessoal, pra caramba, para poder utilizar com projetos, coisas, ideias pessoais que ela não estava usando. Por quê? Porque estava tudo misturado com coisas dos outros, né? Ou com entrelaçamentos, né? Com conexões com outras pessoas que não precisavam ser feitas, que não havia necessidade de isso ter rolado, né? E a gente faz sem perceber por conta desses impulsos, né? Que se a gente não está muito atento no movimento, a gente acaba caindo nisso, né? Sem perceber. Sem E perceber. aí, por isso que é tão importante a gente escutar, o nosso corpo, né? Se perguntar constantemente até onde determinadas situações são ou não contribuição para a gente, justamente por isso, né? Porque aí a Com gente certeza.
Isso eu posso fazer para você, meu bem, vai ajudar a gente, vai ajudar a humanidade, ou sei lá o quê. Ou então não, né? Então, essas pequenas, digamos assim, essas pequenas nuances de autoconsciência, né, que a gente vai ganhando aí ao longo da vida, são fundamentais. A autoconsciência é muito fundamental nesse sentido, né? Para a gente não perder a consciência do que é nosso e a consciência do que é do outro, da gente poder colocar esses limites muito bem colocadinhos, né? Muito bem estruturadinhos e também para a gente evitar a codependência, né? Com certeza. E trazer o que Axis traz muito para a gente, né? O Dr. Dan Heer, no livro dele, Sendo Você e Mudando o Mundo, né? Quando nós nos permitimos ser a gente mesmo, os nossos sim são libertadores e os não também. Porque eu vou falar com propriedade para que eu possa primeiro pensar em mim, para depois responder. Porque o que acontece com o não, com o não falar o não? A pessoa não fala o não, só que é pesado para ela. Ela fica se culpando depois porque quando ela consentiu, não é? É, Então é esse trabalho de você ter essa consciência corporal de saber, é o momento, eu devo ajudar? Ótimo, vai lá, fala o sim, utiliza todos os seus sims dentro daquilo que não vai te trazer essa dependência, né, de você ter que ser boazinha, aceitar o que o outro está te dizendo, fazer o que estão te pedindo por bondade alheia, né? Mas deteriorando e se detratando, né? Porque aí você deixa de ouvir você mesmo, você traz um autoabuso também para libertar o outro. Então é um treino muito grande que precisamos fazer, nossa, gigante. porque para ser o sim ou ser o não, mas que seja com propriedade de ser leve para você, de você, como você disse, né? Vai ser contribuição para você, vai ser contribuição para a pessoa, para o universo, e a gente levar isso para uma grandeza maior e se libertar daquilo que não vai ser benéfico para você. Porque aí quando você falar o não, vai ser um não com propriedade, com um não libertador e um não leve que você vai falar e vai esquecer. Não é aquele não que você fala e depois vai falar, ai, e agora? Ai, Eu falei, não, falei, vai e ficar agora? bravo. O que eu vou fazer? Ele vai ficar bravo comigo, agora vai contar com todo mundo, né? E acaba virando um martírio realmente, né? Vem esse autoabuso realmente de você psicologicamente começar uma autocobrança, porque você foi e disse o dito cujo do não, né? Então, é trabalhar, é buscar o que te impede de falar o não. Quais são suas barreiras? Quais são suas crenças que te limitam de falar um não? E para a gente saber sobre isso, a gente precisa muitas vezes escrever. Às vezes a gente não tem essa consciência do que é, né, minha amiga? Não tem essa consciência. Então vai lá, faz um treino, escreve aquilo que está te pegando. Falou um não, não foi libertador? Bota no papel para você entender por que, que aquilo não foi libertador, por que, que ele não te prendeu, né? Que ele não te magoou também, porque aí você falou não e te tocou de uma forma até adoecer, até deixar triste, trazer alguns sentimentos que não são bons, é saber trabalhar a parte emocional realmente. Falar Perfeito. um não com toda a propriedade de você entender quanto que aquilo vai te trazer de benefício, né? De você falou não, fica leve, toca, e a pessoa também começa a se acostumar. Olha a Cris Rocha que também, bem-vinda, E Cris. a É Lê também. a levinha, que a pessoa começa a se acostumar com a possibilidade de que aquela pessoa boazinha, tida como boazinha, porque você só é boazinha enquanto você faz, né? Pois Enquanto você fala então, sim, né, minha amiga? pois E aí, o que então. muda com isso? Né? E engraçado, né? A gente volta de novo para a condição feminina nessa hora, né? A coisa da mulher não poder. Eu acho que isso é uma. Claro, tem homens que passam por isso, sim, sem dúvida, né? Não vamos nem Sim, colocar também isso em tem. discussão, existe, mas Sim, eu acho que para a mulher existe esse peso a partir do momento em que
se tem ainda, claro, isso diminuiu bastante nos últimos anos também, Uhum. graças a Deus. Mas ainda existe um certo ranço, assim, de que a mulher tem que servir, né? Tem que estar mais no papel de servir. Ela não pode empreender ou ela não pode fazer por conta própria. Tem que estar Sim. sempre a serviço. Então, nessas horas, a mulher... E a gente vê isso muito a partir de uma certa idade, um pessoal mais velho, eu acho que tem um pouco mais de dificuldade com isso, principalmente quando tem questões de família envolvidas, né? Você não consegue falar não para a família, porque você viveu a vida inteira servindo a família. Servindo. E às vezes a família nem tem consciência de que tá fazendo um certo abuso ali. Porque também a família está ali imbuída desse papel, né? É muito normal esse papel, né? Então, eu acho que o exercício de dizer não é uma das grandes libertações, como você falou, em termos de consciência, porque é aí que a gente descobre que a gente não precisa ser legal, a gente só precisa ser a gente, É né? Se a bem gente isso for a gente, tá mesmo. tudo certo, beleza, né? Tá, não tem drama. Aliás, a vida fica até mais fácil, né? Verdade. E aí vem aquela ferramenta, né, Nath, do julgamento, né? Porque quando a gente fala o não, mas a gente mesmo já se julga, o que acontece? É como se fosse uma curva de rio, porque vai parar em você aquele julgamento, né? E quando a Exato. gente. Eu falei um não, e se vier julgamento, eu vou deixar passar por mim, eu viro aquela pedra dentro do rio, que quando vier o julgamento, eu vou deixar passar por mim. Porque aí é um treino realmente, não é nada fácil, a gente sabe quanto que se aponta os dedos, quanto se julga, quanto fala, ah, você não fez, você deixou de fazer, ah, você fazia, como assim você não vai fazer? É da família, é para esse, é para aquele, e você acaba se julgando e se deteriorando em relação a isso. Então, se nós treinarmos quanto ao deixar de nos julgarmos e deixar de julgar outras pessoas, são treinos, é um passo por vez, né? É nós deixarmos. Eu vou falar o não e deixa vir o que vier, eu vou deixar passar por mim, não vai parar em mim. Porque se não parar, o que acontece? Nós vamos nos adaptando a passar por isto e colocar mais os nãos com propriedade de falar, isso vai ferir a mim? Isso vai atingir a minha pessoa, a minha integridade? Se não custa, se é uma coisa que eu vou fazer com alegria, com vontade, maravilha, que venham todos os sim. Mas a gente sabe que muitos sim são ditos, mas depois a pessoa se desdobra, se doa, se esgota, porque não era um sim que ela tinha capacidade para lidar, para tocar com todos os sims dela e mais o das outras pessoas, né? Então Sim. é um trabalho incessante aí de treinarmos realmente o julgamento, o auto-julgamento, para que a gente possa deixar fluir isto e que todos os nossos nãos sejam libertadores, todos os nossos não, eles venham com esse empoderamento de eu sou a pessoa mais importante, eu sou a pessoa do centro aqui. Eu estando bem, é a máscara do oxigênio caindo lá do avião. Por que no avião nós temos que ser egoístas e temos que primeiro colocar a máscara na gente para depois colocar na pessoa do lado, numa criança, no idoso, seja lá quem precisar? Porque nós precisamos primeiro respirar para salvar as demais pessoas. Nós precisamos estar bem para estar bem com os demais. E se nós ficarmos no não que não te liberta porque você falou não, mas ficou preso aqui dentro porque você disse o não, ou por conta de todos os sims que você fala e que você se perde em tantos sims, então nós deixamos de colocar a máscara na gente. E aí, quando o ar faltar para você, quem vai te Quem vai? socorrer? Não é É... mesmo? Quem vai Nossa, colocar você todo o oxigênio resumiu, necessário aí? nossa, você resumiu assim fantasticamente a questão, né? Porque também é um traço cultural, eu acho isso já é mais disseminado, né? Da gente achar, principalmente quem tem estrutura muito católica, eu tenho a impressão, não sei, eu acho que no Oriente tem um pouco disso, mas com outra base também, né? Enfim, É, a gente tende a acreditar que olhar para a gente
egoísta. Ah, não, mas ela pensou nela. Isso é egoísta. Ah, e ela não pensou que ela podia, sei lá, esse dinheiro que ela pegou para, né, o julgamento dos outros lá, né, incomodando, né? Ai, ela não pensou que ela podia pegar esse dinheiro e sei lá, arrumar a casa para a família dela. Ela quis comprar fazer um curso. Ai, que egoísta. Pera lá, né? O que você sabe que essa pessoa vai fazer com esse curso? Né? Será que isso não era justamente o que todo mundo ali naquele entorno não está precisando para todo mundo crescer junto? Né? Com certeza. E as pessoas, assim, claro, tem casos extremos, né, que realmente rola egoísmo, em que a gente não está sendo contribuição com a nossa ação, né? Mas tem casos muito bestas, situações muito bobinhas em que as pessoas se julgam egoístas porque elas simplesmente não pensaram no lado delas. E, sabe, do tipo assim, ah, não, mas eu tenho, porque a pessoa quer que eu faça isso para ela agora, se eu não fizer. Boa pergunta, amiga. E se você não fizer, a pessoa vai morrer, né? Mas Essa não é vai outra da minha morrer. mãe. Ela falava assim: vai morrer se eu não fizer? Não vai morrer, então não vou fazer. Eu achava isso sensacional. E é verdade, né? Não vai fazer, não vai morrer, né? É A um bom pessoa pode treino também, esperar, né? É um bom treino para falar, vai morrer? Se não vai, então é não. né? Tá em situação de risco é uma coisa assim que só E eu posso fazer, que se eu não fizer, essa pessoa vai entrar num problema muito sério. Ah, não é? Beleza, então não vou fazer, né? É, e isso eu tenho que confessar para você, Mari. Isso é uma coisa que eu tô, é uma coisa bem recente na minha vida. Eu tô aprendendo isso muito recentemente. Eu colocava o interesse de todo mundo na frente, né? Era o interesse de fulano, de cicrano, de beltrano, as coisas do trabalho, principalmente, né? Eu sempre fui muito workaholic, então trabalho sempre entrava na frente. Aí, quando a pessoa estava destruída, lá, jogada na cadeira, porque não soube dizer não e criar um espaço para si, né? Aí a Inês já era morta, né? Já já estava era. Aí acabou o que era doce. já tava lá, eu lá, estressada, cansada. Oi, Giovanni, tudo bem? Fala, Giovanni. E aí a gente já estava lá cansada, estressada, né? Sem saber o que fazer, né? E da vida ali, e precisando de férias urgentes, né? Quando na verdade era só ter escolhido o momento certinho de dizer um não, né? De ter Com remanejado a certeza. gente, dizer uns nãos para algumas pessoas. É bem isso. Acho que esse exemplo que eu dei da máscara do avião, É ótimo. é muito importante a gente trazer isso, né? Porque nós precisamos colocar, né? Olha lá, tudo bem com vocês? Ótimo assunto dessa live. Ah, que bom, Gi, que você está gostando. Ai, que bom, Vamos Giovanni, que você curtiu. Porque aqui a é sua um assunto que pega contribuição. ali na raiz, né? De todo mundo. É, e como a Nath disse, quanto que nós temos ouvido isso né, nos nossos atendimentos, nas nossas consultas, porque as pessoas geralmente chegam destruídas porque elas não conseguiram falar o não, É, não trouxeram a máscara de oxigênio para elas lá do avião, que a primeira pessoa somos nós, e aí como a gente tem esse lado de que nós somos egoístas se nós não fizermos primeiro para o outro, nós não conseguimos cuidar nem de nós, nem dos outros, e aí acabou-se, né? A gente não é mais nada, porque se nós não temos a nossa saúde emocional perfeita, se nós não temos nossa saúde física perfeita, porque a gente chega no estresse por você querer fazer pelo outro e por você, porque quando a gente está muito no sim, 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 você faz pelos dois, né? exato. Então não conseguimos olha lá, a Luz falando, ótimo mesmo, mas para mim foi demorado começar a limitar com não. É libertador demais quando a gente consegue, Sim, né, Lu? Mas sim, conseguir começar a falar o não é muito ruim. Eu mesma vim de uma família onde as mulheres que eram as Amélias, né? A Amélia, que era mulher de verdade, e minha mãe até hoje ela cobra, porque ela fala: como você não vai arrumar comida para os seus filhos? Eles têm mais de 25 anos cada um, né? Como que você não vai fazer isso? Como vai fazer e tem aquilo? um que é chefe, né? Ainda por E cima. até um que é chefe de cozinha, cozinha para mim.
Enquanto eu não era casada, ele cozinhava, mas é aquela coisa, porque para ela, dentro dela, ela tinha que servir. Ela tinha que colocar a comida para o meu pai, a mesa, ela colocava os talheres, o copo com a água, ela que servia. E ele tomava banho, ela que levava a toalha, a roupa e enxugava o banheiro para ele. Então, Jesus abençoado, que bom que eu estou nessa outra época. Mas é quando ela vê que eu não faço igual a ela, que eu falo, mãe, eu honro tudo que você fez, mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Aí ela fala, como não? Como que você não vai fazer? Mas aí eu começo a me libertar falando esses nãos, inclusive sobre ela, porque ela cobra eu não ser igual a ela. Eu falo, eu vou fazer um pouquinho diferente de você, porque eu vou me libertar daquilo que eu posso dividir, eu posso ter um equilíbrio com as pessoas. E quando você vive principalmente um relacionamento, seja no serviço, seja no relacionamento a dois, relacionamento com os pais, nós temos, ou com os irmãos, amigos e tudo mais, quando entra num equilíbrio, a fluidez é muito maior. Né? Porque quando um lado pesa mais que o outro, nunca vão estar satisfeitos, porque quem faz mais vai cobrar porque está fazendo a mais. Quem fez menos se sente menor porque não está à altura de quem está fazendo mais. Então, isso começou a me trazer muita clareza quando eu estudei a inteligência sistêmica também, de quanto nós temos que ter um equilíbrio nisto. E o não, ele traz esse equilíbrio de pensarmos assim, que eu tenho, o que eu posso dar que o outro também já fez? Eu posso fazer alguma coisa para equilibrar, né? Exato. Enquanto eu estou lavando a louça, enquanto eu estou fazendo um jantar, meu marido pode lavar a louça. Enquanto eu estou digitando o meu trabalho, o meu amigo pode atender um cliente ou pode pegar uma impressão lá na impressora, porque é uma troca, é um equilíbrio que tem. E nas relações onde Agora. onde não entra o equilíbrio nas relações, a relação está fadada a terminar. Isto em todos os sentidos, Ou né? alguém vai ficar destruído, né? Alguém está E vai destruído, carregar o peso do outro, né? O peso porque extra. é bem isso, porque assim, emocionalmente nós percebemos, eu estou fazendo menos, então a pessoa está fazendo mais do que eu, ela está acima de mim. Aí estou fazendo mais, então a pessoa está abaixo, ou então a gente se sente usado ainda por cima, né? Se Está me sente, não, a usando. gente é usado. E a gente, né, se Na sente verdade, que é usado, verdade, boa. exato. E tem gente que vive disso, né? De usar as De pessoas. Né? usar e abusar. Então, olha, fantástico, quebrar essa lealdade com os pais. Isso aí, Gi, Sim, é Giovana, quebrar essa lealdade, sem porque dúvida. quando a gente faz igual aos pais, ou quando a gente fala pior, né? Quando a gente julga os pais e fala que não quer fazer igual, a gente vai lá e faz. Né? Faz Aí é igual. pior. Gente, não fale que não quer fazer igual aos pais. É, Fala para eles somente assim, olha, pai, mãe, eu trago vocês dentro do meu coração, mas eu vou fazer um pouquinho diferente, porque é essa forma de quebrar, porque por lealdade aos pais, por amor aos pais, a tendência é nós repetirmos os padrões. Né? Então, um exato. padrão de abuso psicológico, e quando a gente fala em abuso, geralmente as pessoas pensam na parte sexual, mas o abuso pode ser de Gente, N até situações, né? financeiro, né? Isso! Tem abuso Financeiro, financeiro, emocional, tem tem de tudo, todos todo os tipos de jeito. abuso, né? E Energético, então, vixe. energético, maravilha, que é difícil as pessoas lembrarem do energético, né? Dizer É, não para a energia do outro, né? Isso é uma coisa que no Access a gente aprende assim, que é linda, maravilhosa, que é devolver, né? O que não é nosso boa, energeticamente, né? boa que nasceu, muito bom. Então, são várias ferramentas que nós temos para poder trazer esse não libertador, né? E Exato. então, se a gente pode começar com os nossos pais, deixando eles lá honrando, agradecendo, mas falando, eu deixo o que é dos grandes com os grandes e vou tocar minha vida, né? E depois eu faço isso também com os meus relacionamentos amorosos. Se eu já passei, se já foi, olha, eu deixo vocês honrando tudo que nós passamos, mas vai lá, curte sua vida, siga seu caminho, que eu sigo o meu. A Uhum. mesma coisa no serviço, honrando os chefes, olha, eu honro tudo que você fez, mas agora eu estou num outro caminhar. E aí nós vamos nos libertando desses padrões, dessas desses caminhos que a gente segue,
quando não existe o equilíbrio realmente, né? E o sim e o não é bem isso, né, amiga? É o equilíbrio para nós conseguirmos tocar de uma forma leve, de falar o sim ou falar o não com leveza dentro do coração, né? Porque é Exato. uma Aliás, forma de olha, expansão. isso que você falou de leveza, a Rita comentou aqui, quando eu falo não, eu me sinto uma pessoa péssima. Olha só, você tocou nesse assunto da leveza, eu bati o olho e vi esse comentário dela. E olha como é interessante, a gente gerou no não, no nosso sistema, dizer não como algo pesado, né? Quando na verdade isso varia, né? De situação para situação. Que é algo que a gente tem que desenvolver dia a dia, um pouquinho de cada vez, na nossa experiência diária e aumentando a nossa percepção também, né? E muitas vezes esse sentir-se péssima que ela está trazendo e que você apontou muito bem, tem conexão com tudo isso que a gente já conversou, né? Do quanto eu estou me colocando nessa posição do legal, do bonzinho, ou do egoísta, né? Que são relativas pra caramba. Muito. Muito relativo, gente. Nossa. E quem tá falando isso aqui é uma pessoa também que passou boa parte da vida sendo boazinha. Aliás, eu vou contar uma coisa muito interessante, Mari. Eu tive uma fase da minha experiência profissional em que eu fui bastante porra louca, digamos assim. Que eu distribuía não para Conta todo pra quanto é gente aí, lado. como que foi? Esse seu lado eu não conheço, me fala. Pois então, né? Foi na época que eu trabalhava com edição de texto, que eu trabalhava em editora, né? É, E cara, foi uma época assim que a minha vida fluiu de uma forma muito leve. E depois, depois disso, entrei numa fase muito complicada, assim, por uma série de várias questões que se acumularam juntas, né? E aí isso deu uma balançada, eu tive que me reconectar com este lado, né? Essa reconexão está em andamento, né? Digamos assim ainda, né? Mas assim, eu posso falar que eu experimentei os dois lados da moeda, tanto o lado do dizer não, né? Com muita direção, digamos assim, e o outro lado perceber que ali teria que haver uma negociação para a gente encontrar o equilíbrio, né? Aí a Rita até está perguntando como que a gente equilibra isso, né? O equilíbrio vem a partir da negociação, né? Opa, vamos sentar. O que eu posso fazer aqui, que você pode fazer, que a gente pode encontrar um meio termo que é bom para os dois, né? Pode ser. E se o outro não quiser negociar, amiga, o que a gente vai fazer? A gente não. verdade, Nath, Né? porque tem uma coisa também, né? Nós estamos falando da pessoa que fala muito sim. Do Sim, lado da pessoa que fala o sim. exato. Mas nós temos outro lado, né? Nós A temos pessoa o que lado da pessoa que vai atrás dessa facilidade, do que libera, do que fala muito é sim. verdade. Nossa, bem lembrado. Então, nós temos esses dois lados, né? Bem De lembrado. saber que as pessoas precisam também tem o abusador e o abusado, né? E tem também a autossabotagem, porque muitas vezes você não tem ninguém que te sabota, ninguém que está abusando psicologicamente, mas você se autoabusa. Então, nós precisamos ter essa linha, essa é uma linha muito tênue, né? E nós precisamos ter esse cuidado, como a Rita perguntou, de como fazer isto, né? Como trazer esse equilíbrio? Então, é se percebendo, é colocando quanto que você tem abusado e tem perguntado e tem usado muito sim das pessoas, quanto que você tem ficado em cima de muitos nãos também, porque nós temos que viver nesse equilíbrio, né? É claro que os não são libertadores realmente quando a gente fala com propriedade e fala com essa leveza de não se sentir, perdão, não sentir com esse peso de falar um não e depois ficar se cobrando, mas quanto isto está sendo equilibrado. Então, é se colocar na situação dos dois lados. Como você está nesse lado como chefe, como você está no outro lado como liderado, como você está nesse lado como esposa ou esposo, do outro lado, né, a outra pessoa.
no namoro, no amigo, no pai e na mãe, como Uhum. pai e mãe, porque nós temos esses dois lados também. Você vê também dessa forma, Ná? Super, né? É aquela coisa do. Eu vejo de um ponto de vista muito engraçado, né? De um ponto de vista muito jurídico, né? Como se fosse dois lados que estão em negociação mesmo, né? A gente vive nesse mundo trocando, super natural, né? A gente viver nessa energia de troca, beleza, Sim, né? É, e, e, e a grande questão é justamente a gente reconhecer também. Eu acho que tem uma coisa de reconhecimento. Agora me veio isso, eu não tinha pensado nisso. Não, tem a questão da consciência, super, a consciência, né, como a gente falou antes, super importante para a gente se perceber nesse momento. Mas tem uma outra coisa também, que é reconhecer. Porque às vezes a gente tem consciência, mas não reconhece, né? A gente sim, tem consciência de que está tendo um desequilíbrio naquela relação, de que uma pessoa tá fazendo mais do que a outra, em qualquer tipo de relação, como você colocou, não sim, qualquer necessariamente em um. relacionamento amoroso, né? Em qualquer tipo. Não, E, qualquer a- um. e às vezes a gente sabe que está fazendo mais pelo outro, a gente chega até a falar para o terapeuta, eu estou fazendo muito, e na hora que você tem que, eu tenho que sair disso, que eu não vou sair. Eu tenho que fazer. Quer dizer, tem uma questão de reconhecer também isso na sua vida. Não só ter consciência, mas reconhecer que é preciso fazer alguma coisa. Não esperar também demais do outro. Né? Reconhecer, não, mas ele faz mal para mim, o que eu faço? Aí você tenta. Aí a pessoa tenta, sei lá, levar a pessoa para assistir uma palestra, assistir não sei o quê, ir na terapia. Gente, não é ela que está precisando de ajuda. O reconhecimento também faz parte de um tratamento, né? Porque Exato. o equilíbrio realmente numa relação, e isso traz muito bem a inteligência sistêmica, ele é fundamental, porque ninguém quer estar do lado nem do sim nem do não. Nós queremos um meio termo, né? Exato. Porque não é frutífero, né? Você estar no lado que só faz e nem é frutífero você estar no lado de quem só usufrui. Então, Exatamente. isso, como nós falamos em todos os relacionamentos, seja no serviço, seja né, na parte corporativa ou num relacionamento a dois, com os pais, com os amigos, e as pessoas percebem quando o amigo, ou seja lá quem for o relacionamento, está fora desse padrão de equilíbrio. E quando sai Percebe. muito do equilíbrio, qual é a tendência? É terminar. É terminar esse relacionamento, é terminar, você ficar enfadado do lugar que você trabalha, porque o equilíbrio não existe, você ficar enfadado em ficar na sua casa, porque o equilíbrio também entre os pais não existem. Uhum. Então, tem que se buscar esse equilíbrio. E o equilíbrio vem com diálogo, com posicionamento, com reconhecimento, porque quando você se posiciona, você fala, olha, isto eu acho legal, isso eu acho que dá para a gente tocar. Agora, quando você deixa o barco correr para ver onde vai chegar, aí pode não se chegar a lugar nenhum. E aí traz o quê? Traz a Aí, infelicidade, traz você se sentir sufocado, traz uma série de consequências emocionais que faz com que você não seja você mesmo, faz com que você viva pelo outro, se incomode tanto com o que o outro não faz, ou se incomode tanto pelo que o outro faz tanto, que você deixa de ser você mesmo, não consegue se enxergar, né? Para que você consiga atuar de uma forma equilibrada, e aí sim, vai falar os sims, ou falar todos os nãos possíveis, mas com essa leveza, com a liberdade de falar assim, estou falando com propriedade, colocando a máscara assim em mim primeiro, lá do nosso avião, né? Que nós falamos primeiro a máscara em mim. Primeiro a máscara em mim, eu estou bem, eu posso dar o melhor para quem está ao meu lado, seja esse relacionamento qual for. E exatamente. então é um padrão que é treino realmente, né? É um treino constante. Exatamente. Treino de consciência, né? Que é o melhor treino que tem, né? Esse aí dá uma musculatura assim que, meu Deus do céu, né? Tira a gente de muita fria. Muito, com certeza. E
E que mais? O pessoal está falando alguma. Estão fazendo questões, estão fazendo Tô colocações? vendo Como está com aqui os que o Leandro amigos chegou aí? atrasado. O Leandro Ô, chegou Lê, chegou atrasadíssimo. atrasado. Sentindo tão falta, amigo. Nosso companheiro de todas as lives aí sentindo falta. Que negócio é esse você não participar desde Atrasou o de começo? novo, pô. Depois você Mas, assiste desde o começo. Mostra pra sim. Kelly, minha amiga linda. E a Roberta também entrou, a Carla. Nossa, tem bastante gente legal A aqui hoje. Nath Que delícia. também. Minha norinha lá do sul também entrou. Gente, é isso. Eu acho que a intenção nossa era essa de trazer essa, fazer essa colocação, porque muitas vezes nós fugimos do não, né? Nós fugimos de buscar esse não libertador. Porque falar o não e ficar preso a ele, ficar se remoendo, é uma coisa que desgasta, né? Então, por que não? Buscar esse não libertador, buscar um equilíbrio entre o sim e o não também, quando você acorda com as pessoas, né, de equilíbrio, e vamos buscar, ó. A Rita disse, existe algum exercício, é isso, Rita, para Ela encontrar esse colocou equilíbrio? exército, mas acho Eu que é vou para o exército, mas acho que é exercício, né? um exercício para esse equilíbrio. Eu acho que. Não sei o que você acha, Mari, mas eu estou pensando aqui sabe, consciência não racional? Sabe? Eu penso muito nesse ponto da consciência não racional. Para quem é muito sensível, isso funciona, que é uma maravilha, né? Da gente simplesmente se centrar, se observar e fazer aquela pergunta maravilhosa. E aí? Isso vai valer a pena para mim? Perguntar e não esperar uma resposta fechada, né? Perceber como é que o corpo reage. Se tem um ranço em algum lugar, se dá um aperto em algum lugar, se você se sente comprimido, né, fazendo determinadas coisas, né? Eu aprendi muito isso com consciência corporal no Access, né? Essa coisa do perceber o que é que realmente, acho que, putz, né, só tem que falar que o Access me deu muito essa consciência não racional do que é que faz bem ou não. E é um exercício simples, viu, Rita? É uma questão de fazer uma pergunta e perceber. E soltar, e não criar expectativas, né? Tá com a mente razoavelmente tranquila, vazia, né? E perceber que sensação que vem no teu corpo. Vem uma leveza, vem uma coisa gostosa, ou vem um negócio assim que aperta, né? Ou um ranço, ou aquele desconforto, né? Com o tempo a gente vai ficando melhor, né? A gente tem que começar por algum ponto, né? E essa coisa da Incrível. negociação também, né, Mari? Eu acho. O que que você acha? Do estar sempre disposto a perceber onde que a gente está desequilibrado na relação Sim. e ao invés de você aliás, isso era uma coisa que eu tinha. Eu automaticamente dizia que sim, cara. Eu nem pensava em alguns Nem casos. pensava. Eu acho que é bem legal, Rita, a gente se colocar como observador também, sabe? Você ficar um pouco de fora, se colocar como observador de uma situação, para que você consiga não se colocar nem no lugar de vítima e nem no lugar do abusador. Porque nós temos a tendência, né, de nos colocarmos como vítima. No caso de colocar-se como vítima, nós acatamos, aceitamos e vamos falando todos os sim, achando que é libertador, que, ai, não posso falar que não, ai, porque eu vou magoar, ai, por quê, ai, por quê. E no lado do abusador, quando a gente começa a falar os nãos, que começa a incomodar a pessoa, que muitas vezes se faz de vítima perante a gente, porque ela quer se fortalecer em cima da gente, porque muitas pessoas precisam se estar como vítimas para poder se fortalecer em cima de outras pessoas, né? Traz o empoderamento, Então, né? energia, né? Sim. Então, acho que ter uma observação nos seus atos. Ah, eu falei um sim, aquilo te fez mal, te deixou com o coração apertado, porque muitas vezes a gente já sente logo no peito, né? Que não foi bom, que aí não devia ter falado. Então, pois observação nessa situação, na próxima, você vai falar, eu já vou saber como que eu vou atuar. Se não fez bem para mim, eu tenho que mudar. Porque nós estamos acostumados a que não faça bem todos os sims que nós falamos, mas nós continuamos a falar os sims, E né? os nãos também, né? Às vezes a gente está Não, acostumado a perceber o não com peso por causa do que a gente sente a partir do sim, porque o sim é culturalmente mais aceito, né?
Sim. E nem percebe que o não, às vezes, é uma libertação. Verdade. Quanto que nos liberta, né? De É, você poder ser você. Então, é esse treino de você trazer você como o protagonista mesmo da sua história, é você se colocar como o principal, se colocar como merecedor, quanto aquilo está te causando, está sendo bom para você, e entrar em consonância realmente, comunicação, em acordos mesmo, em você estar sempre mostrando para os outros qual é o seu posicionamento, para que a pessoa te respeite também, seja lá no sim, ou seja lá nos nãos, mas que haja um respeito mútuo, que entra no equilíbrio que nós falamos, que todo relacionamento, ele só vai ser próspero se houver esse equilíbrio realmente, de um estar ponderando sobre o outro, né? nossa, E sim. aí é treinar, minha linda, é treinar muito aí, porque é fácil, não é? Principalmente nós mulheres que somos muito mais cobradas, né? Nós somos muito, já vem no nosso DNA esse sim que as pessoas esperam da gente. Quando você fala um não, aí se assustam, né? E falam, como que a recatada do lar vai falar um não para mim? Né? Nossa, A mas ela é muito donzela malvada, é uma é menina malvada. muito má. E, então tem que ser libertador, realmente, tem que ser seu e não do outro. A libertação tem que ser sua e não do outro. Então fica esse exercício aí para todos vocês. Vamos buscar sim e não que possam trazer leveza aqui no peito da gente, que possam fazer que nossos dias sejam mais felizes, que nós possamos trilhar um caminhar aí de buscas mesmo, de nos encontrar primeiro, para depois encontrar os demais. Combinado? Yay! É isso aí, amiga. Adorei. Vamos falando um tchauzinho. Oh, que bom que você gostou, Rita. Vamos mandando um tchauzinho para todos os nossos amigos que passaram por aqui. Gratidão, Agradecer galera. pela Gratidão, gratidão, gratidão. participação, pelo engajamento. E compartilha com os amigos. Aí vai ficar gravado, vai ficar salvo no IGTV, nossa live, para que muitas pessoas possam ver e possam se libertar, né? Para que mais pessoas consigam falar quantos sims e quantos não forem libertadores. Tá bom? Exatamente. Nath, obrigada, 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 obrigada amiga, mais por uma mais vez. uma quarta juntas. E vamos até a próxima. Próxima quarta tem mais, tá bom? Sim, aguardem. Grande beijo a vocês. Ótima noite, viu? Beijo, Tchau, gente. tchau. Beijo, Tchau. beijo. Que bom ir.